Bem-vindos ao Debate. Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que, nossa, parece quase universal atualmente, né? Aquela sensação de estar sempre correndo, com dificuldade em manter a organização, cumprir prazos, honrar os próprios compromissos. Quem não se sente assim, pelo menos às vezes? Pois é uma queixa muito comum. E a nossa conversa hoje parte de um material bem interessante que investiga as raízes desse fenômeno. Ele olha tanto para dentro do indivíduo, para nossa psicologia, sabe? Quanto para fora, para o mundo em que a gente vive hoje. Exato. E a questão que vai guiar a nossa análise é: essa desorganização tão comum, essa dificuldade em dar conta de tudo, ela nasce principalmente de fatores internos? Seriam tipo conflitos psicológicos inconscientes? Ou talvez limitações na forma como o nosso cérebro processa e planeja as coisas? Ou será que o fator determinante é o contrário? Será que essa dificuldade é, na verdade, uma consequência quase que inevitável das pressões e da própria estrutura da sociedade moderna? Uma sociedade com demandas e um ritmo que, convenhamos, não tem precedente, né? E que acaba por amplificar ou até mesmo criar essa sensação de desorganização em massa. Bom, eu vou argumentar aqui que, embora o contexto moderno certamente complique as coisas, as raízes principais dessa dificuldade estão mesmo nos nossos mecanismos internos, sabe? Sejam eles psicológicos ou cognitivos. E eu vou defender a perspectiva oposta. Quer dizer que o peso maior dessa dificuldade recai, sim, sobre as exigências e as características bem particulares da nossa era atual, que acabam sobrecarregando o indivíduo. Ótimo. Então, começando pela minha visão, eu acredito que essa luta para honrar compromissos, embora, claro, seja claramente piorada pelo nosso ambiente cheio de distrações e demandas, ela tem suas origens mais profundas na dinâmica interna de cada um. Se a gente olhar, por exemplo, pela lente da neuropsicanálise, que o material que a gente leu menciona, é como se existisse uma batalha constante dentro de nós, né? De um lado tem o id, aquela nossa parte mais primitiva, que busca prazer imediato, que é evitar o desconforto a todo custo. Do outro, o superego, nossa consciência moral internalizada, cheia de regras e deverias, exigindo cumprimento, às vezes até perfeição. E no meio, tentando mediar isso tudo e lidar com o mundo real, está o ego. A procrastinação, o atraso frequente, eles podem ser vistos como uma vitória momentânea do id, dessa busca por gratificação instantânea. O texto até usa uma expressão forte, né, de regressão a um estado mental infantil, porque, bom, adiar a gratificação é mais fácil, né? Honrar compromissos exige maturidade, exige que o ego consiga impor o que a gente chama de princípio da realidade. E aí, do ponto de vista cognitivo, que é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, explora bastante, a chave está nas chamadas funções executivas. Basicamente, é a capacidade do nosso cérebro de ser o gerente de si mesmo. Planejar, organizar os passos, controlar os impulsos, tipo resistir àquela olhadinha básica nas redes sociais, manter informações na mente para usar depois e até mudar de estratégia se algo não está funcionando. Essas funções ficam lá na frente do cérebro, no córtex pré-frontal. Se elas estão comprometidas, seja por estresse, TDAH, ansiedade ou simplesmente cansaço, a nossa capacidade de organizar o dia, de prever quanto tempo uma tarefa vai levar, de resistir às distrações, ela falha. Chegar atrasado, por exemplo, muitas vezes é uma falha direta nessa previsão de tempo ou no planejamento das etapas necessárias. E ainda tem os vieses cognitivos, que são como atalhos mentais que podem nos enganar feio. O tal do viés do presente, por exemplo, nos faz dar um peso enorme para a recompensa de agora, tipo, ver mais um episódio da série e minimizar a consequência futura ao trabalho acumulado. Ou aquele pensamento, tudo ou nada. Ah, já me atrasei 5 minutos, então perdi o dia. Isso mina completamente a organização. Soma isso com a baixa autoeficácia, aquela crença chata de eu não consigo fazer isso e pronto, está criado um ciclo vicioso. Então, para mim, a sociedade moderna apenas ilumina e talvez, claro, intensifique essas fragilidades que são, na essência, individuais.
Eu entendo perfeitamente esses mecanismos internos que você descreveu. Eles existem, sem dúvida nenhuma. Mas eu olho para a escala e para a natureza da desorganização que a gente vê hoje e penso um pouco diferente. Para mim, isso é primordialmente um produto direto, quase uma resposta esperada ao ambiente social e tecnológico específico do século XXI. O material que a gente usou como base faz um contraste bem interessante com o passado, né? Antes, a vida era mais cadenciada por ritmos naturais, coletivos. O sol, as estações do ano, o sino da igreja. Os compromissos eram, em geral, menos numerosos e a ideia de uma pontualidade de minutos, como a gente exige hoje, não era central para a maioria das pessoas. A identidade era mais ligada à comunidade. Agora, Nossa, vivemos imersos no que o texto chama de ditadura do tempo linear e acelerado. Pensa só no smartphone. É uma metralhadora de estímulos, notificações, exigências chegando ao mesmo tempo, fragmentando totalmente a nossa atenção. Há uma pressão enorme para sermos multitarefa, para otimizar cada segundo, performar bem em todas as áreas, trabalho, vida pessoal, social, até na academia, puxa vida. A vida virou uma gestão complexa de agendas sobrepostas. E aí, o que acontece? A consequência de se desorganizar muda radicalmente. Não é mais só a consequência direta de não plantar na hora certa e talvez passar fome, como era antigamente. Hoje, como o texto aponta muito bem, a grande ameaça é a exclusão social e a sensação de inadequação. Falhar num compromisso hoje pode manchar sua reputação, prejudicar relações, impactar sua carreira num mundo que valoriza demais, talvez até excessivamente, produtividade e confiabilidade. Então, na minha visão, essa pressão externa e essa complexidade do ambiente são tão, mas tão avassaladoras que elas se tornam o fator causal principal. Elas sistematicamente sobrecarregam as nossas capacidades individuais, mesmo as de quem tem funções executivas consideradas normais. É como se o sistema exigisse mais do que a maioria de nós consegue entregar consistentemente, sabe? Entendo o ponto sobre a pressão do sistema. É real. Mas eu ainda me pergunto se a falha não está na resposta que cada um de nós dá a essa pressão. Você mesma mencionou as funções executivas como o gerente do cérebro. Mesmo num ambiente caótico, alguns gerentes lidam melhor que outros, concorda? A dificuldade em estimar o tempo de uma tarefa, ou em resistir àquela vontade enorme de procrastinar com algo mais prazeroso, ou até, olha só, a dificuldade básica de sair da cama quentinha de manhã, isso não volta para aquela dinâmica interna que eu falei, do id querendo conforto imediato e a dificuldade do ego em dizer não, agora precisamos fazer isso? O material chama isso de regressão. A sociedade oferece mais distrações, mais complexidade, sem dúvida nenhuma, mas a capacidade de navegar nisso, de priorizar, de se manter firme o propósito, isso não continua sendo fundamentalmente uma questão interna, ligada à nossa estrutura psíquica e às nossas habilidades cognitivas? Mas chamar essa dificuldade, que é tão generalizada hoje, de regressão infantil, como se fosse uma falha individual de maturidade em lidar com essa avalanche de informações, de compromissos, de estímulos digitais, olha, não me parece um pouco simplista demais? Não corremos o risco de acabar culpando a vítima, o indivíduo, por um problema que talvez seja muito mais estrutural? A tal ditadura do tempo acelerado e a exigência constante de multitarefa, elas não são só tentações a mais que a gente tem que resistir. Elas são a estrutura dentro da qual a gente é forçado a operar diariamente. Nosso sistema cognitivo, por mais eficiente que seja, ele tem limites, né? Ele não evoluiu para lidar com essa quantidade, essa velocidade, essa fragmentação de informação e demanda. Talvez o problema não seja uma falha do gerente interno, mas sim o fato de que o ambiente de trabalho se tornou tóxico, exigindo um nível de performance que sobrecarrega qualquer um. Será que a falha não é mais sistêmica, induzida pelo próprio ambiente, em vez de ser primariamente uma falha individual de resposta ou de maturidade? Essa perspectiva da sobrecarga sistêmica é interessante, não nego. Mas vamos pegar de novo os vieses cognitivos que eu mencionei, como o viés do presente ou a catastrofização, que é quando a gente imagina uma tarefa como muito, muito pior do que ela realmente é e por isso evita.
A TCC mostra que esses são padrões de pensamento que operam dentro da nossa mente, sabe? Distorcendo como a gente percebe a realidade e influenciando nossas decisões de adiar ou evitar. Essa tendência humana de preferir o prazer imediato e fugir do esforço, do desconforto, isso não é algo que existe independentemente do ambiente ser o século XXI ou século XVII. A organização pessoal sempre exigiu um controle interno ativo sobre essas tendências, usando justamente as funções executivas e uma forma mais racional de pensar para contrapor isso. A dificuldade, então, não estaria em como a gente gerencia esses vieses, que são fundamentalmente nossos. Eu concordo, os vieses existem e são internos, claro. Mas o ponto crucial para mim é que o ambiente moderno não é nem um pouco neutro em relação a eles. Muito pelo contrário, ele parece que foi feito sob medida para explorar e amplificar esses vieses de uma forma que a gente nunca viu antes na história. Pensa na gratificação instantânea que a tecnologia nos dá. O like, a notificação, o próximo vídeo que já começa automaticamente. Isso alimenta diretamente o viés do presente, né? O marketing hoje é todo focado no desejo imediato, no compre agora. E a pressão social por performance, a comparação constante nas redes sociais. Isso não turbina a catastrofização? Aquela tarefa que já parecia difícil, mas quando você olha a suposta vida perfeita e super produtiva dos outros online, ela pode parecer absolutamente insuportável. E o pensamento tudo ou nada, numa cultura que idolatra a otimização, um pequeno deslize, poxa, me atrasei 5 minutos, pode parecer uma falha total, estraguei o dia inteiro. Então o contexto não é só um palco passivo, ele é um amplificador potentíssimo desses nossos vieses, tornando o trabalho de gerenciá-los internamente muito mais difícil do que seria em outro cenário. O ambiente molda e potencializa ativamente a expressão desses vieses, entende? Entendo o ponto da amplificação. E essa questão do cenário me leva de volta à comparação histórica que o material faz. É bem interessante notar que a necessidade de organização não é nova, né? Antigamente, como o texto coloca, não plantar na época certa tinha consequências drásticas para a sobrevivência. Isso mostra que a gestão do tempo, o planejamento de ações para um objetivo futuro, sempre foi uma necessidade humana básica. O que mudou, e muito, foi a complexidade, a velocidade, o número de pratos que a gente tem que girar ao mesmo tempo. Mas a habilidade fundamental para fazer essa gestão, planejar, inibir impulsos, focar, não continua sendo algo que reside nas nossas capacidades executivas individuais e na nossa maturidade para encarar a realidade, por mais complexa que ela seja hoje. A necessidade sempre existiu, a capacidade de lidar com ela é que varia individualmente, me parece. Olha, eu leio essa comparação histórica com outros olhos. Sim, a necessidade de organização existia, com certeza, mas as exigências eram completamente diferentes. A vida era pautada por ritmos naturais e não por um relógio abstrato que fica nos cobrando cada minuto. Tinha-se menos compromissos formais, sem essa pressão louca por pontualidade exata ou por fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E o ponto-chave para mim é a mudança radical na consequência da falha, como o material aponta muito bem. Saiu da esfera da sobrevivência física direta e entrou na esfera da exclusão social e sensação de inadequação. Isso me diz muito. Indica que a pressão hoje é fundamentalmente de natureza social, sistêmica. O sistema atual exige um nível de autogestão, de organização, de gerenciamento de complexidade que é infinitamente maior do que era necessário antes. E essa exigência altíssima torna a falha não só mais provável porque sobrecarrega a gente, mas também psicologicamente muito mais doída, porque atinge nosso senso de valor, de pertencimento social. Não é só uma questão de ter ou não a capacidade interna, é a régua que subiu absurdamente, entende? Mas veja só para onde apontam as soluções que o próprio material sugere no final. A neuropsicanálise, para a gente entender os conflitos inconscientes por trás da autossabotagem, e a TCC, com suas técnicas bem práticas para reestruturar pensamentos e fortalecer justamente as funções executivas, planejamento, gestão do tempo, etc. Todas são abordagens focadas no indivíduo, concorda? Elas buscam promover uma mudança de dentro para fora,
trabalhando a crença na própria capacidade, a tal da autoeficácia, desafiando os pensamentos distorcidos, desenvolvendo habilidades concretas de organização. Isso não reforça a ideia de que, mesmo o ambiente sendo desafiador pra caramba, a chave para superar a desorganização está no trabalho interno, nos nossos processos psicológicos e cognitivos? É verdade, as ferramentas terapêuticas são aplicadas individualmente, não tem como negar. Mas aí eu pergunto, o fato de que tanta gente precise dessas ferramentas hoje, o fato de que a desorganização seja uma queixa tão comum a ponto de justificar artigos, livros, tratamentos específicos, isso não sugere que o problema é maior do que uma simples soma de falhas individuais? Além disso, o material também fala da importância da educação social, da ideia de cidadania pessoal, que honrar compromissos é um respeito mútuo, um pacto social. Por que a gente precisaria reforçar isso socialmente se o problema fosse puramente interno, de cada um? Para mim, é como se a sociedade moderna estivesse exigindo um novo kit de habilidades de sobrevivência emocional e organizacional, sabe? Um nível tão alto de autorregulação que muitos de nós simplesmente não conseguimos desenvolver sozinhos, espontaneamente. É uma adaptação individual em massa. Bom, chegando ao fim da nossa conversa aqui, eu mantenho a minha convicção. Embora o cenário seja, sem dúvida nenhuma, essa sociedade moderna, complexa e acelerada, os protagonistas na dificuldade em nos organizarmos e cumprirmos o que a gente promete ainda me parecem ser os nossos processos internos. A velha luta entre o desejo imediato e o dever, mediada pela nossa consciência, e a eficiência ou a falta dela, às vezes, das nossas funções cognitivas, nossa capacidade de gerenciar a nós mesmos. O caminho para retomar as rédeas, na minha visão, passa essencialmente pelo autoconhecimento e pelo fortalecimento dessas capacidades internas para a gente conseguir lidar com as demandas, sejam elas quais forem. Já eu reafirmo a minha posição. Sem negar de forma alguma a importância dos fatores que você descreveu tão bem, acredito que a pressão sem precedentes, a velocidade estonteante e a fragmentação da atenção impostas pelo século XXI são as grandes forças motrizes por trás da generalização e da intensidade desse problema hoje. O ambiente moderno não é só um palco onde as nossas fraquezas aparecem. Ele é um agente ativo que molda a nossa experiência, explora nossas vulnerabilidades cognitivas e muitas vezes simplesmente sobrecarrega a nossa capacidade natural de organização, tornando a dificuldade quase a regra e não a exceção. O que fica claro, eu acho, é que essa interação entre o indivíduo e o seu tempo é incrivelmente complexa. E olhar para a desorganização por essas duas lentes, a interna da psique e da cognição e a externa das pressões sociais e tecnológicas, certamente nos dá uma compreensão muito mais rica desse desafio tão comum, tão humano, né, no mundo de hoje. Exatamente. E o material que a gente discutiu hoje, com certeza, ainda tem muito mais a oferecer para quem quiser explorar mais a fundo como esses fatores todos se misturam e, principalmente, quais caminhos a gente pode buscar para tentar sermos autores da nossa própria vida, mesmo em meio a esse turbilhão moderno todo.